Olá, empreendedores! Está começando mais um Ação Talks, a casa do empreendedor espartano. E hoje o nosso convidado, ele é muito fera. Ele, ele é muito bom na parte de consultorias, ele atende muitas empresas. Ele é o Solano da Rocha, proprietário e COO da Senda Consultoria. E hoje a gente vai abordar um tema muito interessante, que eu acredito que é um dos temas principais quando tu vai abrir uma empresa, que é a importância do método na gestão. Solano, muito obrigado por estar presente no Ação Talks, Obrigado a mim. que tu vai ajudar muitos empresários, muitos empreendedores com o teu conhecimento hoje aqui, nessa uma hora e meia, a gente vai ficar aqui batendo um papo, né? Espero ajudá-los. Bem informal, que esse é o objetivo, né? É trazer conhecimento para quem está empreendendo, para os empresários já que estão nessa luta, nessa carreira já de alguns anos também, trazer algumas metodologias e trazer algumas ideias novas também, que a inovação é sempre benéfica dentro das empresas, né? Solano, para começar, eu gostaria que tu contasse um pouquinho sobre você e sobre a Senda também. Ok? Vamos lá, então. Sobre o Solano, né? Isso. Bom, eu não sou de Chapecó, mas eu sou do Rio Grande do Sul, né? Meus pais moram no Rio Grande do Sul. Eu vim para Chapecó há mais ou menos uns 15 anos atrás, né? Então, eu vim aqui para virar executivo de uma das empresas aqui de Chapecó e acabei passando por duas ou três empresas antes de construir a Senda, né? Mas eu comecei, então, numa empresa familiar, a empresa do meu pai, né? E quando eu tinha 18 anos, eu decidi sair da empresa do meu pai e buscar o meu caminho na vida profissional. Uhum. Então, eu entendo um pouco o que as pessoas, né, ou as empresas familiares, como é que funciona esse jogo, porque eu já vivi isso na pele, né? Já jogou, né? Já joguei esse jogo. E na época em que eu fui buscar a minha carreira então profissional, eu não tinha muitas opções como tem hoje, né? E o que era difícil, né, você conseguir uma atividade profissional, né? E como eu tinha apenas 18 anos, né? Eu não tinha nenhum curso técnico nem nada, eu demorei para encontrar o meu caminho, porque eu ia fazer as entrevistas para os locais que eu achava que era interessante e as pessoas me diziam que não tinha qualificação técnica ou pelo menos experiência para trabalhar naquela atividade, Uhum. o que era muito tradicional. Hoje já está mais tranquilo o aspecto da experiência, né? O pessoal precisa de muita mão de obra, então acaba concedendo aí uma certa condição para quem está buscando Quem tem vontade, uma né? colocação, né? Quem tem vontade. Mas na época não era assim, não. E o que eu consegui na época, né, foi um trabalho como soldador de produção. Então eu comecei soldando, né, na Hum. indústria metalmecânica. Para isso eu tive que fazer um curso no Senai lá, né, de Panambi, lá no Rio Grande do Sul, e me qualifiquei então para a vaga de soldador. Então eu comecei lá embaixo, né, comecei no chão da fábrica, Uhum. né, e aí fui crescendo, né, numa das empresas lá de a empresa tem hoje 70 anos, né? Então é uma empresa que passou por ter uma história, né? Nossa. E eu aprendi muito nessa empresa, né? Sou eternamente grato à FOC, Indústrias Elétricas lá de Panambi, né? Uhum. E me qualifiquei muito porque eu acabei nascendo na produção e entendendo muito sobre como é que funciona desde lá do chão da fábrica até, né? Depois eu passei a liderança do departamento, né? Eh, eu passei pelo almoxarifado, daí eu passei pelo financeiro, né? Nossa, vários Então, setores dentro da empresa. eu passei por muitos setores, assim, e acabei tendo uma noção de como funciona cada detalhe, né? De cada um dos departamentos e como essas conexões são feitas dentro da companhia. E isso me qualificou, né? Ao longo do ano, juntamente com as minhas. Depois eu busquei qualificação técnica, então, né? Mas a minha experiência nessa empresa e em outras que eu passei me qualificaram para mim entender
as conexões que existem entre os departamentos, né, entre os vários stakeholders das empresas, enfim, né? E, obviamente, que depois eu busquei outras qualificações, então, como eu disse, técnicas, né? Eu fiz administração de empresas, fiz contabilidade, né? Fiz algumas especializações eu montei a Senda, né? Junto com Uhum. com meu sócio, nós montamos a Senda Consultoria. Então, essa trajetória, para mim, ela foi muito importante, né? Então, este é o Solano, né? Solano e como ele chegou até a construção da Senda Com a base Consultoria. forte, né, Solano? É, Nossa, enraizado, literalmente, né? tem uma história aí, tá? Realmente tem uma história aí, e me orgulho muito de ter iniciado lá embaixo, porque me permite hoje saber exatamente o que eu estou falando e como eu estou conduzindo cada processo dentro da companhia, das companhias que a gente atua aí, né? A Senda Consultoria, então, você me perguntou sobre mim e sobre a Senda, né? Uhum. Então, a Senda Consultoria, ela nasceu de um objetivo particular de cada um de nós dois sócios, ou seja, nós dois tínhamos empresas de consultoria depois de sermos executivos, né? E por afinidade de amizade, nós resolvemos nos juntar e Uhum. construir a Senda Consultoria, então, né? Uhum. Então, foi isso que aconteceu. Nós dois estávamos em empresas distintas, né? Eu tinha uma outra empresa e ele tinha, então, formado a Senda, né? Então, nós Uhum. optamos por manter o nome da empresa dele e aí nós construímos, então, juntos, estamos construindo juntos a Senda Consultoria, né? Porque a empresa nunca para de crescer, né? Ah, isso é Então, a gente verdade. não construiu, ela está em construção, né? Aham. Então, a Senda está em construção há mais ou menos uns 11 anos, né? Então, ela já também tem uma história no Nossa, mercado, ela tem tem uma bagagem já, tem né? uma bagagem já, né? E a gente também se orgulha muito de tudo que a gente vem entregando aí para as empresas, para os nossos clientes, para as pessoas que não são nossos clientes também, a gente fica muito feliz em colaborar com a sociedade, né? Esse é o nosso grande objetivo, né? Levar prosperidade para as pessoas, né? Esse é o nosso maior objetivo. Bah, que bacana, cara, que bacana mesmo. E te conhecendo já de alguns anos, eu vejo esse crescimento de vocês, né, dentro da Senda, né, muito grande, muito expansivo, porque vocês são umas referências em toda a região aqui na parte de consultoria, né? Se tu puder explanar um pouquinho para nós aqui também, o que a Senda faz? Então, a Senda acabou que cresceu um pouco nesses últimos anos aí, né? Assim, nos últimos 3 anos, talvez, ela deu o maior impulso de crescimento. E aí, a primeira recomendação, né? É persista naquilo que você acredita, né? Uhum. Porque a gente passou aí 6, 7 anos forjando esse crescimento. E agora que a gente vem crescendo um pouco mais. Mas o que a gente entrega, então, né, Michel? A gente entrega resultado. Uhum. Então, a gente tem um foco muito grande na conquista do resultado do negócio. E para nós, resultado se resume a, a pelo menos dois grandes fatores, mas um deles é o principal. Talvez soe meio frio agora no começo, mas na medida que eu vou explanando, você vai entendendo que tem razão para isso, né? Uhum. Então, o primeiro grande objetivo resultado é lucro líquido. Uhum. Então, para nós, resultado é lucro líquido. Então, o que nós nos dispomos a entregar para as empresas em que a gente inicia as atividades e se perpetua, porque os contratos, via de regra, eles se renovam por alguns anos, Uhum. é o resultado do negócio, ou seja, aumentar o lucro líquido do negócio. Justo. E por que isso, né, Michel? Porque o lucro é o sangue que proporciona crescimento para as companhias, é o sangue que proporciona investimentos, Uhum. né? É o sangue que traz melhores pessoas, é o sangue que remunera as melhores pessoas que estão lá dentro. Uhum. Isso só é possível se a empresa, na perpetuidade, né? Ou seja, para ela ser longeva, se a empresa estiver gerando lucro. Justo. Se ela não estiver gerando lucro, ela até pode proporcionar tudo isso, mas é por um tempo muito curto, porque vai vindo o investimento do empresário, Uhum. certo? Agora, quando ela passa a gerar lucro,
ela passa a ser sustentável ao longo do tempo, né? Então a gente diz que o que a gente entrega é resultado, lucro líquido. Para nós o que interessa é isso. Uhum. Obviamente que, e aí vem o segundo ponto, né? Obviamente que isso precisa ser perene, precisa ser sustentável. Então a base para se entregar esse lucro ao longo do tempo são as pessoas, né? Então não é a qualquer custo, é lucro baseado em gente, em pessoas Hum. competentes, pessoas Uhum. que realmente têm essa vontade de entregar aquilo que precisa ser entregue, né? Mas sempre Uhum. respeitando a condição humana, né? Porque Justo. senão a gente acaba que não se perpetua também, Verdade. né? Então a gente tem, ó, depois tem outros pilares, né? Da sustentabilidade, tem o pilar ecológico que a gente, né? Que a gente não pode esquecer, né? Uhum. Porque a sustentabilidade tem três grandes pilares, né? Então, o social, o Uhum. econômico. Então, já falei do econômico, né? Que é o Aham. lucro. Falei do social, que para nós é gente. Pessoas, né? E daí tem o pilar ecológico que a gente não pode esquecer, né? Que é Que é importantíssimo também, né? importantíssimo também, porque senão a gente destrói aí o planeta e aí acaba que não perpetua a empresa também. Então a gente respeita esses outros aspectos, mas para nós o mais importante o que bate e faz todo o resto acontecer é o lucro. É o lucro. Se não tiver lucro, meu amigo, não tem jeito. E mais uma vez, isso pode parecer frio, Uhum. mas é assim que as coisas funcionam, né? É assim que as empresas conseguem fazer todos os investimentos capazes de sustentar ela ao longo do tempo, né? E de forma coerente, vamos chamar assim, né? Eu não vejo frio. Eu vejo a verdade. Eu vejo a realidade. Realmente. Porque uma empresa precisa de lucro líquido para poder crescer, para poder dar uma melhor estabilidade para seus colaboradores, para poder expandir seus negócios. E quanto mais expansão de negócios, mais crescimento, mais a população também vai estar bem assistida, né? A gente tem, eu acho que você está coberto de razão, né? E a gente é suspeito falar porque a gente vem com essa cultura já ao longo de muitos anos aí. Mas para quem ouve e não está acostumado com essa verdade, Uhum. pode parecer frio, né? Sim. Então a gente toma um pouco de cuidado para falar, porque às vezes a pessoa que está ouvindo isso pode se ressentir um pouco, né? Então a gente toma um pouco de cuidado para falar, mas você tem toda a razão. Essa é a grande verdade, é uma grande verdade. Ou seja, se nós não fizermos as empresas lucrarem, não tem remuneração adequada para os melhores, Uhum. não tem cuidado com, Colaborador. com o colaborador, não tem cuidado com o planeta, né? Porque uma Uhum. pessoa que não, uma empresa que não tem um lucro razoável, ela não é capaz de fazer investimentos que melhorem a condição do planeta, né? Baixar sua pegada de carbono, né? Exatamente, por exemplo. Uhum. Então, assim, a gente só toma um pouco de cuidado porque às vezes pode parecer, para quem não é do ramo empresarial, pode soar frio demais. Uhum. Mas você tem toda a razão, né? A gente trabalha com a verdade. E a verdade é que a empresa precisa ser lucrativa e não pouco. Precisa ser muito lucrativa Uhum. para ela cumprir com todos os seus papéis, né? Justamente. E agora nós podemos entrar também na seara que é a importância do método na gestão. Que isso aí tu é especialista, né? Vocês fazem isso dentro das empresas, né? Organizam as instituições, as empresas, né? Para que elas caminhem da maneira correta. Que eu vejo muitas grandes empresas com os métodos falhos, sabe? Ou pula algum método, ou em vez de fazer o caminho correto, sabe, que tem que ser feito dentro da empresa, pula algumas etapas, né? Eu queria que você contasse um pouquinho para nós sobre como que a gente pode fazer e qual que é a importância do método Na gestão. na gestão. Isso aí. Ok. Então, mais uma vez, né? A gente é suspeito a falar porque a gente é um grande apaixonado pelo que faz, né? Então, eu me Uhum. considero um grande apaixonado Eu por vejo nos gestão, teus olhos, vejo nos teus né? olhos já. É, eu me considero um grande apaixonado por gestão porque eu estudei isso a minha vida inteira, né? E eu vivo isso diariamente e sei, e guardadas as devidas limitações,
eu entendo um pouco do que a gente está fazendo, né? Mas então, falando um pouco da metodologia, né? Ah, primeiro, o que que é metodologia, né? Vamos entender conceito primeiro, né? Ótimo, ótimo. Porque se a gente Vamos esmiuçar isso aí. vamos entender o que que é metodologia, né? E metodologia de gestão. Então, método, né? É forma de fazer, é meio, né? Uhum. Forma de fazer algo. Então, logos vem de saber. Uhum. Então, é saber fazer, Uhum. né? Então, saber fazer de forma padronizada. Uhum. Então, tem que padronizar. E existem, a grande importância do método para a gestão é que existe um padrão que dá certo, Já foi comprovado. que está comprovadamente, cientificamente comprovado que dá certo, Uhum. né? Existem outros meios de fazer? Certamente existem, também dão certo, né? Uhum. Mas existe forma comprovada, mecânica de execução que dá certo também. Olha E é aí. isso que a gente implementa. A gente implementa uma espinha dorsal, uma metodologia que dá certo. E vem dando certo ao longo dos anos em que a gente vem praticando. Uhum. E a gente sabe e acredita muito nesse meio de conduzir as coisas, né? Nessa forma de conduzir por intermédio da metodologia. Ela é um pouco mais demorada, mas ela não deixa dúvida de que vai dar certo. É extremamente assertiva. Ela é extremamente assertiva, né? Então, e faz com que você tenha um caminho traçado, né? Como acabamos de falar sobre o Uhum. conceito, é Uhum. um jeito de fazer que está traçado, está escrito, né? A gente tem essa estrutura metodológica que faz a empresa sair de um lucro X ou Uhum. de um prejuízo X para um lucro Y, né? Que Uhum. é o que a gente combina com o empresário. Ah, você já faz um combinado. Ah, se você está tendo prejuízo aqui, a gente vai, daqui tanto tempo, a tua empresa vai estar faturando X É isso, lá na frente. é isso. Inclusive, esse combinado é a primeira etapa do método. Olha aí, No já chega primeiro, com força. no primeiro dia, a primeira coisa que a gente combina no primeiro dia é aonde a gente está, ter a consciência de onde a gente está e Uhum. para onde a gente vai levar a companhia. É a primeira coisa do método, Nossa. né? E isso faz com que o empresário saiba exatamente para onde está indo, né? Estou Uhum. indo para lá. E quando a gente faz esse combinado, né, com o empresário, e depois, obviamente, isso precisa permear toda a companhia, precisa eh, fazer com que todas as pessoas que estão engajadas nesse projeto entendam para onde a gente está indo, Uhum. tudo fica mais fácil, né? Porque quando você sabe para onde está caminhando, você não tem dúvida no meio. Com certeza. Concordo Então plenamente. você não discute o meio. Se tu fala, é lá, nós temos que chegar lá. Pronto. Então, o caminho vai ser árduo, muitas vezes doloroso inicialmente, mas depois vai ficando mais tranquilo, mais calmo, mais sereno, e nós vamos alcançar esse objetivo. Nós estamos caminhando para lá. É para lá Uhum. que a gente está indo. Por mais que, como você mesmo disse, por vezes possa ser meio doloroso, né? Uhum. Mais uma vez, né? Isso não é feito a qualquer custo. Não é Sim. feito de qualquer jeito. Tem respeito pelas pessoas, tem respeito Uhum. por outros aspectos da Sim. sustentabilidade do negócio. Não é feito de qualquer forma. Mas mesmo respeitando todos os três pilares aí da sustentabilidade, às vezes dói. Dói, Às dói. vezes, às vezes, às vezes complica. Porque muitas Às vezes vezes desanima. você tem que tirar pessoas da zona de conforto, às vezes, né? Você tem que movimentar a gente, tem que movimentar pessoas, às vezes tem que movimentar membros da família que estão dentro da Hum. companhia. Então, agora, se todo mundo está ciente da onde a gente está, para onde a gente está caminhando, a gente não discute mais os meios. Uhum. Obviamente, mais uma vez, respeitando Os três os três pilares. grandes pilares. Mas a gente não discute mais meio. Porque a gente já combinou para onde é que está indo, entendeu? Isso Uhum. facilita muito, muito a condução dos trabalhos. Porque se a gente já combinou aonde a gente quer chegar, aquilo que a gente for conduzindo para chegar lá fica mais fácil.
o entendimento já fica todo mais... A maneira de conduzir fica mais fácil, Mais tranquila, né? mais tranquila. Então, uma parte importante da metodologia é você começar dizendo para o empresário aonde é que a gente vai chegar. Isso é meio caminho andado. E depois, existem vários outros processos para você chegar até lá. Né? Então, eu diria que e poderíamos ficar semanas discutindo sobre a metodologia, né? Poderia te explicar e vamos possivelmente entrar em alguns detalhes importantes do método aí, né? Importante falar para o público também isso. Esse é o principal, né? O principal é saber para onde está indo. Tá? Esse é o primeiro. Esse é o primeiro. É de entrada já. De entrada você já combina o jogo. Olha, nós estamos conscientes que estamos aqui? Sim. Todo mundo tem certeza de que é aqui mesmo que a gente está? Porque às vezes até não saber onde é que está, o cara não sabe, entendeu? Sim, justamente. Ele pensa que está no lugar que não está. Né? É como vai fazer uma viagem, né? Sabe, primeiro eu tenho que saber onde é que eu estou, né? Justamente. Bom, eu estou aqui. Bom, beleza. Então consensamos que é aqui que a gente está? Beleza. Então vamos para onde? Olha, nós vamos para Belém do Pará, vamos para o Rio de Janeiro. Beleza, então a gente já sabe para onde é que está indo. Agora é definir o roteiro e começar a caminhar. Né? Eu acho que o primeiro passo é esse, tá? Enquanto metodologia é definir exatamente e com grande propriedade, gaste um tempo que for necessário nisso, mas saiba onde é que você está e para onde você está indo. Esse é um grande diferencial da metodologia, né? Da nossa. Sim. E aí tem outros, né? Vários outros passos aí metodológicos. A importância da metodologia na gestão é que ela te dá o caminho. E ela começa por saber exatamente onde você está e para onde você está indo. Esse é o início, tá bom? Te faz te situar, literalmente. Exatamente. Esse é o grande, eu diria que é o ponto principal, né? Saber onde é que você está e para onde é que você está indo. Aí depois tem outros passos da metodologia, né? Vamos abordar outros passos aqui, por exemplo, né? Bom, se eu sei onde eu estou e sei para onde eu quero chegar, a outra pergunta é como, né? Justamente. Então justamente. vou fazer a que assusta também, né? É como? Então, beleza, eu estou indo para lá. Tá consensado que é para lá que eu vou mesmo? Então tá bom. Então, de que forma vou? Né? E aí a gente entra na parte de estrutura organizacional, né? Quais são os departamentos que vão fazer parte dessa viagem, né? Então a gente estrutura aí os departamentos, né? E quem são os remadores desse barco, né? É importante, né? Cada departamento líderes, tem um responsável. Exatamente. Quem são os remadores desse barco que vão nos levar? Porque só o empresário, só o proprietário esquece. Né? Não tem nem força, não tem braço para nadar tanto assim, né? Sozinho. Não consegue. Então, a gente precisa engajar as pessoas, né? E começa o engajamento pelos principais líderes, né? Então, a gente precisa tratar com clareza quem são as pessoas que vão nos levar, vão nos ajudar a chegar lá. E as responsabilidades de cada um nesse jogo, porque um vai ajudar a soprar a vela, o outro vai erguer a vela, né? E buscar o melhor vento, o outro vai ficar remando, o outro vai cuidar do manche. Então, assim, cada pessoa tem a sua responsabilidade nessa trajetória. Né? E aí você vai, junto com essas definições, vai estabelecendo métodos de controle dessa jornada, né? Então eu estou indo para lá, eu estou indo com essa equipe, cada um tem a sua responsabilidade, e considerando que cada um tem a sua responsabilidade, então vamos mapear se essas responsabilidades elas estão sendo cumpridas. Aí vem os indicadores de resultado. Né? A gente estabelece indicadores para cada pessoa que está ali. Olha só. Né? Então, cada pessoa responsável por essa jornada, a gente mede. Né? E a gente mede a performance dela, não é nem a performance dela, a performance do departamento que ela é responsável. Não vamos pessoalização, não tem pessoalização. Sim. É extremamente profissional, não tem pessoalização. É profissional. A gente, então, mede a performance desse profissional, do departamento, que esse profissional é responsável, e ajusta, né? Diz, olha, está indo bem,
não está indo bem, o que, que eu posso fazer para te Isso. ajudar, né? Tá com dificuldade, o que eu posso fazer, né? Exatamente. E na medida que essa viagem vai transcorrendo, né? A gente vai planejando ações que nos aproximem dos objetivos. Então, lá desenvolve os planos de ações, né? Identifica os problemas, restrições para se chegar lá, né? E vai estruturando os planos de ações para maximizar a força dessa turma toda aí, né? Então, essa simbiose toda vai dando musculatura para o time, né? Sim. A gente vai se aproximando dos nossos objetivos, né? E tudo isso culmina com o cheque do resultado que é feito, dos indicadores de resultado e do orçamento, que a gente chama orçamento gerencial, orçamento organizacional, uma vez por mês. Então, a gente para checar todo mês se a gente está no caminho certo, se as metas estão sendo batidas, quão distante a gente está delas, para poder, eventualmente, fazer os ajustes necessários e continuar com a marcha. Né? Então, essa é a nossa metodologia. É assim que a gente estrutura. Né? Obviamente que tem ajustes de empresa para empresa, né? Pequenos ajustes no método, porque uma empresa está numa posição, outra está em outra. E cada empresa tem sua peculiaridade, né? Exatamente, né? Então, a gente tem um cuidado de fazer o que a gente chama de pré-diagnóstico antes de entrar na companhia, para identificar exatamente onde ela se encontra e qual o tipo de serviço que ela tá precisando, né? Então, a gente também tem metodologia até para isso, né? Até para a gente entrar e saber como entra, né? Olha só. Mas a grande importância, então, do que a gente vem praticando, e o que talvez seja a grande sugestão, né? Uma das grandes sugestões aí é que, fazendo por intermédio de um método, você tem certeza que vai dar certo. Ou melhor, tem uma maior chance de dar certo. Boa. Né? Tem uma maior chance de dar certo. Porque esse método já foi testado e já foi cientificamente comprovado. É diferente de você fazer gestão procurando de uma forma hoje e de outra amanhã. Sim. Porque é isso que acontece com muita frequência, principalmente num mundo em que as informações elas dobram de cada 2 anos, né? Que é o que está acontecendo mais ou menos. Né? Uma loucura, na verdade. Então, você é empresário, né? Nós empresários somos bombardeados por um volume de informações violentos. Né? Concordo plenamente. E nesse contexto, né, em que nós somos atingidos pelo volume de informações, é muito fácil de nós nos desviarmos para metodologias alternativas. Então, hoje eu penso que o método de chegar lá é esse. Aí eu acordo amanhã, porque eu já olhei no Instagram coisas sendo praticadas diferentes, então eu já mudo. Depois da manhã eu vou num curso de aperfeiçoamento, identifico que alguém está me trazendo algo novo, eu mudo de novo. E aí a pergunta é a seguinte: com essa série de mudanças que eu, empresário, implemento na minha empresa, como é que fica a cabeça dos meus subordinados? Louca, literalmente. Né? Meu Deus, cara. Então eu mudo hoje, amanhã eu já mudei de novo, depois da manhã eu mudei de novo. Então, outra grande importância de uma metodologia ser implantada e ser seguida com disciplina, então a disciplina é um outro grande elemento que a gente pode discutir na medida que a gente avança na conversa, é que você não fica mudando a cada minuto. A mudança ela é extremamente necessária, importantíssima, porque se a gente parar de mudar, a gente não evolui. Mas isso não quer dizer que eu tenho que mudar a metodologia. Sim, a metodologia continua a mesma. A metodologia continua a mesma. Você só muda para se adaptar a ela. Para se adaptar às mudanças que você está proporcionando por meio da metodologia. É isso? Olha, a grande sacada é essa. Você não pode mudar a metodologia daquilo que você está fazendo. Ou não deveria mudar com tanta frequência. Pode mudar a metodologia? Também pode mudar. Mas não deve mudar a metodologia a cada hora, a cada minuto, a cada dia, a cada semana, a cada mês. Não dá para ser assim. Sim.
O empresário se perde com isso. Se perde. Fica sem norte, né? Fica sem norte. Fica sem norte. Então, à medida que você vai implementando algo que já está consolidado, que tu tem certeza que dá certo, e vai fazendo pequenas adaptações à medida que a tua empresa se torna diferente, porque ela está mudando, e você vai consubstanciando pequenas mudanças, você vai fazendo com que a tua equipe jogue o jogo e sabendo para onde é que está indo. Por meio de qual metodologia ela tá seguindo. Isso dá uma certa segurança. As pessoas gostam de ficar em empresas que estão crescendo. Verdade. Que estão seguras, que estão sabendo para onde estão indo. Né? Isso é uma grande realidade que tu falou. Colaboradores que não sabem qual é o objetivo da empresa, eles são mais frustrados e têm uma tendência muito maior de se afastar e ir para uma outra empresa. Sair daquela empresa. Exatamente. Então, e isso se dá muitas vezes pela forma com que está sendo conduzido o trabalho de gestão na companhia. Né? Mais uma vez, o culpado é o empresário? Sim. O culpado é ele, porque não tem outra pessoa... Direta e indiretamente, né? A não delegar a responsabilidade, senão para a pessoa que está no topo. Então, a responsabilidade pelo resultado da companhia sempre vai ser do chefe maior. Isso não tem como delegar diferente disso. Sempre é dele. Concordo. Porque ele tem capacidade de mudar todo o staff dele, de mudar a gestão, de mudar tudo. Então, é importante que ele também saiba qual é o papel dele. Verdade. Né? E ele é o responsável único pelo resultado. Porque ele tem a condição de fazer todas as mudanças necessárias para a empresa chegar lá. Para a empresa prosperar, né? Exatamente. Agora, à medida que ele muda com muita frequência, ele deixa a turma dele com o pensamento frágil. Com certeza. E aí as pessoas não sabem exatamente qual é o jogo que elas estão jogando. Então, ter um método comprovado, que já deu certo, é encurtar caminho para o sucesso. Concordo plenamente. Aí tem as perguntas, né? Mas, como já me fizeram, né? Mas a metodologia, ela não cerceia a liberdade de inovação? Pelo contrário. Ela só embasa a inovação. Ela alimenta a inovação. Porque tudo que vai ser inovado, ela precisa passar por aquele processo. Para começar certo. Para começar certo. É só isso. Ninguém está dizendo aqui que não tem que trazer inovação. Tem que trazer e muita. Ela só precisa seguir um roteiro. Que legal. Um processo. Entendeu? Ela precisa seguir esse processo. E tem que inovar sempre. Mas ela precisa, até mesmo a inovação precisa de um processo. Olha aí, não sabia. Ela precisa de um processo. A gente atende várias empresas de tecnologia, por exemplo, que são as mais inovadoras, né? A cada minuto estão inovando. Exatamente. E que necessita de uma orientação metodológica para como conduzir o processo de inovação. Nossa! Porque é tanta coisa que precisa ser feita nova, que se ela nascer atravessada, é uma enxurrada de ideia. Eu até uso um termo, né? Uma enxurrada de iniciativa com pouquíssimas acabativas. Bah. Não tinha escutado essa ainda. E o que entrega a remuneração para a empresa e para a sociedade são as execuções. Não é o planejamento. É verdade. Porque planejar é fácil. Nós sentamos aqui, temos 200 ideias de novas empresas, do que fazer, do que não fazer. Né? Ter ideia é a coisa mais fácil que tem. Isso é verdade. Tá cheio de gente tendo ideia aí. A pergunta é, quantas dessas ideias as pessoas levam à execução, ao fim? Pouquíssimas. Essa é a grande sacada. Porque eu vejo que muitas vezes também não levam adiante, porque talvez o caminho seja um caminho que elas não querem fazer, não seguir a metodologia, e eles não querem fazer as mudanças necessárias também para isso. Porque a metodologia te dá o caminho, né? Te dá o norte. E muitas vezes isso vai ser meio dolorosinho, vai meio cutucar uma feridinha, né? E as pessoas estão acomodadas com isso, né? Acomodadas do jeito que elas estão, né? Então, para que eu vou inovar agora? Está dando certo, né? Mas
Eu vejo muitas vezes que qualquer mudança, qualquer inovação dentro da empresa é extremamente benéfica. É extremamente benéfica para o crescimento da empresa. Eu sempre tenho uma frase que eu utilizo. É, pedra em água parada cria limo, né? Então, tem que estar sempre na corrente. Tem que estar sempre mudando, inovando. Vai passar uns cascalhos, vai passar uns galhos por cima, mas vai ajudar a limpar, né? E tem que estar sempre em evolução, sempre em movimento, né? O movimento, ela é uma... Existe uma lei, né? Chamada lei do movimento, né? E o movimento, ele gera crescimento, né? Uhum. O movimento, ele gera equilíbrio, né? Sim. Porque uma pessoa dificilmente se mantém parada em cima de uma bicicleta por muito tempo, né? Ah, com certeza. Alguns segundinhos. Ela tem que fazer algum tipo de movimento para se equilibrar, né? Então, realmente, o movimento é uma necessidade, né? Uhum. É uma lei que existe por trás aí né? Tem vários estudos que trazem essa condição, mas realmente o movimento para o ser humano, para a pessoa física, ela é importante, Uhum. né? Porque senão, se você não se movimentar fisicamente, vamos trazer para a nossa vida Pra pessoal. nossa vida pessoal, claro. Né? Como é uma lei universal, Uhum. ela serve para todos os pontos, né? Claro. Então, o movimento está para a pessoa, para a saúde da pessoa, assim como o movimento está para a saúde da empresa. Uhum. Ela precisa melhorar. E agora, melhorar com um método Uhum. que já deu certo e que vem dando certo, É muito mais é fácil. muito mais fácil. Nós falamos de 2 pontos do método. Qual que seria o terceiro agora? A disciplina. A disciplina. Na disciplina, eu diria assim que um ponto crucial aí é a disciplina. Eu acho que é difícil, né, tu manter as pessoas com aquela disciplina, com aquela organização, focadas, né, e motivadas também, né? Porque a disciplina também é motivação, né? A disciplina também ela leva a motivação no médio prazo, tá? Porque o que traz motivação, na verdade, é resultado, tá? Uhum. A disciplina, ela não te motiva muito, não. Pelo contrário. Porque você fazer o que precisa ser feito dói. Dói, É né? chato, incomoda, tem horário, né? Uhum. Mais uma vez, tu traz isso para a tua vida pessoal. Se isso é uma Sim, lei, isso tem que funcionar para você, assim como tem que funcionar para a empresa, claro. né? Então, vamos lá. Às 6 horas da manhã, você vai para academia, todo dia. É Uhum. bom? Vem me dizer Uhum. vamos lá, talvez para 5% da população, 10% da população entenda isso como, olha, eu tenho verdadeira vontade de sair às 6 horas da manhã e ir para academia. Aham. Mas 90% da população não tem a menor vontade de fazer isso, Justo. certo? Tem a menor vontade de fazer isso, acha chato, né? Eu tenho muita Uhum. gente que faz isso, acha chato. Eu, particularmente, acho chato. Eu também não gosto. Mas é o seguinte, é preciso. É preciso para você ter saúde, certo? Uhum. Né? Fazer algum tipo de exercício físico, não estou dizendo aqui que tem que ser academia, mas Sim, sim. algum tipo de exercício físico vai te levar a você ter uma condição saudável, Uhum. né? E isso vem por intermédio da disciplina, né? E aí tem método até para isso, né? Para você desenvolver o hábito lá, tá, né? Tem Uhum. o Milagre do Amanhã, tem vários livros aí que falam sobre isso. Agora, se você consegue estabelecer essa disciplina na tua vida ou na companhia, e às Uhum. vezes você precisa de ajuda para isso, né? Então aí os personal trainers, né? Para Uhum. isso, estão aí as consultorias Para para as isso. empresas para isso. Na verdade, nós nos intitulamos personal trainers ou médicos, vamos chamar assim, de Uhum. empresas. Olha aí. Na verdade, é isso que É, acontece. realmente é uma verdade. É isso que Porque acontece. vocês curam alguma dor, algum problema Isso. que as empresas têm. É. Realmente. E a gente dá uma de personal ainda acompanhando isso. Aham. Porque a gente tem o nosso ciclo de consultoria é de no mínimo 1 ano. A gente não atende empresas nos nossos principais serviços com projetos menores que 1 ano, porque é 1 ano que demora a fazer com que a metodologia dê algum tipo de resultado. Seja aplicada todinha ela, No toda ela. mínimo 1 ano. No mínimo 1 ano. Hum. Então, a disciplina ao longo deste ano, ela faz com que as coisas aconteçam. Só que Hum. ela é
difícil de ser implementado. Não dá para aqui achar que é maravilha, entendeu? Sim. Não dá. E depois outra, é um pouquinho por dia. É um pouquinho por semana, porque senão fica muito pesado, Uhum. tá certo? Então, eu diria que, você me perguntou, né, acho que falamos de 2 pilares anteriormente, né? Isso. Eu estou te trazendo o terceiro pilar aqui, ó. Precisa ter muita disciplina. Tem que ser muito disciplinado. E nós damos o tom dessa disciplina. As nossas reuniões são marcadas com, no mínimo, uma semana de antecedência, né? Uhum. Salvo raras exceções, né? Que a gente Sim. acaba combinando uma coisa aqui, outra coisa lá, mas são marcadas com, no mínimo, a semana de antecedência. Nós mandamos a pauta, nós mandamos a convocação, né? Tudo bem organizado. Organizado com disciplina. Sim. E a gente procura cumprir aquela agenda com a mesma disciplina que combinou, né? Uhum. Então, e isso funciona. Só que para organizar isso, ela é uma relação dificílima, né? E de se manter assim. Então, nós Uhum. temos a disciplina como um dos grandes pontos fortes da nossa metodologia, Uhum. né? Tem que ser de forma disciplinada. E isso é chato. Eu concordo. É, É realmente extremamente é chato. chato, é chato. É extremamente chato. Agora, quando o empresário, quando os gestores começam a olhar para os resultados, quando a empresa começa Ah. a pagar bônus, Aham. né? Aí vem o reforço da motivação. Sim. Então, quando a gente, né, trazendo para a nossa vida particular, Uhum. quando a gente começa a rever os resultados que você está colhendo de um ano de academia, de um ano de disciplina na alimentação, né? Uhum. Quando começam a aparecer os primeiros resultados que você está se sentindo melhor, que o teu corpo está modificando, que você está com uma mente mais arejada, Uhum. aí o reforço da motivação começa a aparecer, né? Nossa, é interessante essa analogia que tu fez. Muito interessante essa analogia. E funciona assim. Como é uma lei, funciona para o mundo, Para todos para os. todos, né? É uma lei, né? Assim como a lei, existem leis de trânsito, né? Aham. As leis elas estão para a moto, né? Aham. Assim como está para o caminhão, né? Justo. Então, todos estão tendo que respeitar as principais leis de trânsito, certo? Uhum. E isso que a gente comentou da disciplina ou da metodologia, ela é Aham. uma lei. Ela está para o ser humano, assim como está para a empresa. Está para a família, como está para a empresa. Uhum. Né? Está para uma empresa, assim como está para o Estado. Justo. Né? Então, qual é a diferença de uma gestão de um país ou de uma prefeitura, vamos trazer aqui para a nossa realidade, para o Estado de Santa Uhum. Catarina, para a gestão de uma empresa? É zero a diferença. É igual. Não tem diferença nenhuma de gestão. Por quê? O Estado determina para onde quer ir. Uhum. O que ele tem que entregar. A empresa define para onde é que quer ir e o que E o ela que tem tem que que entregar. entregar? Ponto. Olha aí. Definiu? Vamos organizar toda a estrutura aqui, vamos definir os principais responsáveis, vamos monitorar por meio de indicador e vamos para lá. Acabou. Eu não tinha pensado nisso. Simples assim. Eu não tinha pensado nisso, realmente. Faz muito sentido. Faz muito sentido. Não tem milagre, né? As coisas são o que são, feitas de maneira simples. Uhum. É a simplicidade que dá o tom das conquistas. Se você achar que as coisas são muito complexas, que tem que fazer né, grandes arrombos aí de mudanças para você conquistar aquilo que você precisa, desconfie, Uhum. porque o que dá resultado são as coisas simples, Olha as só. coisas que são execuíveis, que você consegue executar. Uhum. Na verdade, é isso que dá resultado. O simples, O simples. o dia a dia. Claro que A disciplina a do dia a dia. disciplina do dia a dia é isso que dá resultado. As grandes inovações, as disrupções, elas são importantes, importantíssimas, né? Uhum. Mas não é isso que traz o grande resultado, porque as grandes disrupções elas precisam ser implementadas e a implementação ela se dá por meio de método e disciplina. Ponto. Olha só. Né? As grandes ideias elas precisam ser implementadas Uhum. e não se implementa grandes ideias só com ideias, se É, implementa com disciplina.
Todos os dias, né? Todos os dias fazendo acontecer, né? E a gente tem exemplos, dá para distribuir aí, né? Aham. Né? Acho que um dos grandes exemplos que eu procuro correlacionar são os grandes atletas, né? Uhum. De alta performance? Os atletas de alta performance. Grandes nadadores, grandes corredores, né? Uhum. Essas pessoas são extremamente disciplinadas. Meu, extremamente disciplinadas mesmo. É. Vamos pegar o Michael Phelps. É um exemplo. É um exemplo. É o maior recordista de ouro olímpico da Do história. mundo, natação, né? Natação. Exatamente. Extremamente disciplinado. Vamos pegar lá o Oscar, né? Vamos pegar o Bernardinho, que treinou a seleção aí. Vamos pegar esses exemplos aí, né? E vamos ouvir o Bernardinho, porque o Bernardinho é um campeão respeitado mundialmente, né? Uhum. Vamos ver o que ele fala sobre disciplina, Nossa. Deve dar uma aula. né? Então, assim, um cara que dá para escutar, dá para entender o que ele está trazendo, né? Então, tem assim, ó, tem exemplos, a gente pode colher estes exemplos em vários locais, né? Uhum. Mas eu acho que eu penso, né, que os esportes de alta performance são um belo exemplo. Perfeito. Um belo exemplo. Outro exemplo é a performance militar americana, né? Nós temos aí os militares americanos como sendo uma grande força da defesa mundial, do país mundial, né? Uhum. Vai ver o que esses caras falam sobre disciplina. Vai ver. Eles são bem, bem disciplinados mesmo. Meu Deus. Então, assim, a gente tem que se espelhar, a gente tem que ter mentores, né? A gente tem que olhar para fora e ver, né, o que as outras pessoas estão fazendo que deram resultado ao longo de muitos anos, Uhum. né? Porque até tem pessoas que dão resultado num curto prazo, claro que tem. Tem. Mas Mas são quantas? pouquíssimas. 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 É um número limitadíssimo, né? Uhum. De pessoas que deram resultado num curto espaço de tempo por uma ideia pontual. Verdade. Pouquíssimas. A grande massa de pessoas e de empresas que deram certo Uhum. ao longo foi por meio de muita luta, muita disciplina, Uhum. muito método e por longo de vários anos. Com certeza. A gente pode citar várias empresas, inclusive empresas de tecnologia, né? Steve Jobs, por exemplo. Olha só o que esse cara construiu. Teve uma ótima ideia, uma ótima sacada de marketing também, né? Uhum. Mas olha a disciplina que a Apple vem fazendo ao longo de anos. E continua com a mesma pegada que ele começou lá atrás. Né? Mesmo método. Mesmo método. Lança produtos altamente tecnificados, Uhum. né? Tecnológicos. Mesmo método. Diferenciados, a preços muito altos. Muito altos, caríssimos. Tá todo mundo querendo copiar. Uhum. E ninguém consegue. E ninguém consegue. Verdade. Então, a imagem que foi criada, talvez ninguém consegue, né? Porque eu consegui copiar, até consegue, mas a imagem que a Apple criou foi de vanguarda da tecnologia. É como se fosse o supra-sumo mesmo, né? Então, ela vem entregando ao longo de muitos anos isso, né? Uhum. E aí tem vários exemplos de várias outras empresas, Johnson & Johnson, por exemplo. Né? P&G. Né? Então, nossa. Assim, aí a nossa mente pode falar empresas centenárias aí, né? Uhum. Podemos falar da nossa localidade também, a Aurora. Aurora. Né? Olha quanta disciplina tem por trás nossa. aí. Quanto método tem por trás, nossa. Né? Eu recordo que uma das primeiras empresas que eu tomei contato que tinham uma consultoria na década de 90 era a Aurora. Naquele tempo, eles já pensavam... Eles já tinham consultoria. Já pensavam em crescer, em expandir, em se melhorar cada vez mais. 1990. Nossa. Por isso que é o que é hoje. Que alimenta praticamente o mundo inteiro aí. Nossa, que interessante isso. Então, a disciplina é o terceiro pilar. E o próximo? Vamos ver o próximo pilar. Eu também tô curioso. Eu quero saber. Eu tô aqui para aprender também, junto com o pessoal de casa que tá vendo, tá nos assistindo aqui. Eu também quero saber, porque, querendo ou não querendo, eu também sou empresário, também sou empreendedor.
E muitas vezes a gente não segue todo o cronograma correto, né? Então, Uhum. Eu acho que assim, a metodologia a gente já, né, ela também não é inventar a roda, né? uhum, Eu acho que um dos grandes pilares é a simplicidade. hum, Né? Então vamos falar um outro, né? Já sim, falamos da disciplina, falamos de outros anteriormente, né? Ah, falamos lá no início da definição da meta, definição da, de onde que tu quer da chegar, onde você né? quer chegar, né? De onde tu tá, para onde Fala- tu quer chegar. Falamos da necessidade de estruturação, Justo. falamos da disciplina e agora vamos falar da simplicidade, né? Então, a simplicidade, ela ajuda muito, muito, né? Porque, como nós dissemos antes, em algum momento aí, ela é a condição de implantação do método. Ser Uhum, simples. Porque aquilo que é simples de entender uhum. é simples de executar. Claro, isso é uma grande realidade. Se você Uma grande quiser verdade, perdão. implementar alguma coisa que exige uma grande disciplina, mas que é complexo de entender para todos na companhia, você vai ter uma grande dificuldade de implementação. Uhum, Então você tem que tornar aquilo que você está levando adiante fácil de comunicar, simples uhum, de executar. Então você tem que entregar isso até tal dia, ponto. uhum. Numa frase tem que couber aquilo que você quer comunicar. A simplicidade é um dos grandes pilares da condição de manter a disciplina. Por- Vamos trazer de novo para o aspecto físico aqui, né? Uhum, Se você quer que alguém realize um determinado tipo de exercício físico, uhum, mas você disse que ele tem que comprar um tênis da NASA para ir para academia, aham, vai ser difícil de você convencer ele a executar, com porque tu certeza. já criou a primeira O barreira, primeiro empecilho, né? primeira barreira. Literalmente. Né? Você não pode criar barreira, você tem que facilitar a execução daquilo que é preciso ser executado, Uhum. no máximo possível. Então, o simples é passível de execução. O simples dá certo. O simples dá certo. Então, tudo que você for conduzir dentro da tua empresa, procure tornar o mais simples possível para a execução. Não querer fazer coisas mirabolantes que tu não vai conseguir, então. Exatamente, né? Às vezes a empresa, e eu não tenho nada contra, vou deixar muito claro aqui, né? Tenho nada contra a implantação de um ERP, de um sistema ah, extremamente complexo e caríssimo. Tenho nada Uhum, contra, muito pelo contrário, ajuda um monte. uhum. Mas se você não é adepto a sistema, se a tua empresa nunca teve um sistema, Começa com o mais começa, simples. começa com o simples. Uhum. Começa apesar de você ter condições de investir, começa com o simples. Senão as pessoas não vão alimentar, elas não vão saber Elas, utilizar. elas vão ter dificuldade. A cultura da tua empresa não É, é usar o sistema. justamente. Se você já não tem um degrau estabelecido. Concordo contigo. Então vamos começar simples. Vão ter Concordo. pequenas entregas. Né? Existem as metodologias ágeis aí, né? Uhum. Vindo aí, né? Com força, né? Sim. Então, assim, as metodologias ágeis nada mais são do que a simplicidade em execução daquilo que você precisa fazer. Uhum. Não é algo inovador. É algo aí já do tempo das cavernas. Não é algo inovador, tem nada novo nisso. Não queira levar a gestão para modismos. Uhum. Existe um meio, um método. Siga. Execute aquilo que você precisa executar da maneira, mais uma vez, mais simples possível. Uhum. Né? Para que a informação chegue a todos que precisam executar. Isso é muito importante também. Né? Top. Nossa, que aula hoje aí, hein? Eu quero te perguntar também, que eu sei que tu é um cara antenado, né? E a tua empresa também é antenada em todos os cenários, né? Eu queria que tu contasse um pouquinho para nós sobre o atual cenário das organizações, né? Tanto nacional quanto internacional, né? Como as empresas estão se portando. Hum, entendi. Sabe que
essa visão macroeconômica aí, ela vai muito pela percepção de cada um, né? Uhum. Então, vou me permitir errar aqui, tá? Porque não tenho um domínio ah, avançado de macroeconomia, não sou economista, então vou me permitir aqui cometer algumas gafes, mas tem Aqui é uma o local. interpretação. Aqui é o local. Me permitam ter uma interpretação, apesar de eu não ser economista, né? Mas assim, de maneira geral, nós vivemos aqui, vamos falar primeiro, vamos fazer um movimento aspiral. Vamos olhar para Chapecó, vamos olhar para o estado de Santa Uhum. Catarina, vamos olhar para o Brasil, vamos E olhar para vão o mundo. crescendo. Aham. Né? Eu penso que Chapecó, a condição de Chapecó, ela está muito similar à condição do estado de Santa Catarina. Né? É uma condição sui generis no país. Né? Uhum. Nós vivemos aqui em Chapecó e no estado de Santa Catarina uma modalidade de quase pleno emprego. Né? Justo. Então, a contratação de pessoas aqui em Chapecó é uma dificuldade. Falta mão de obra aqui em Falta, Chapecó. falta, falta. Né? Tem emprego sobrando aí. Exatamente. Né? Não é uma realidade de todo o país, Uhum. mas aqui nós vivemos uma condição de quase pleno emprego. Então, neste aspecto, é uma maneira de... A gente sabe que tem desafios aqui, Uhum. né? E são excelentes desafios, né? Ou seja, contratar pessoas boas que façam com que as empresas continuem crescendo em Chapecó. É o desafio melhor que pode ter, né? Verdade. Então, nesse sentido, a gente vive um desafio aqui, né? De ter pessoas boas para que fazer as empresas crescerem em Chapecó. Uhum. A economia está bombando, né? Tá tudo Uhum. certo. Os empresários estão abertos a se desafiarem, a buscar melhoria. Nós não temos problema de vender os nossos serviços, por exemplo, aqui em Chapecó. Nós Verdade. somos muito bem aceitos aqui em Chapecó. Nós Uhum. devemos muito a Chapecó. É uma cidade que nos acolheu e a gente tem uma parcela colaborativa com Chapecó muito grande. Então, as empresas estão abertas a receberem instruções de melhoria. Então, a gente está Uhum. num cenário aqui propício ao desenvolvimento da nossa metodologia de gestão. Então, falando aqui no aspecto macroeconômico, falando aqui de pessoas, dos empresários, eles estão sempre querendo crescer. É uma maravilha trabalhar com o empresariado de Chapecó. É muito bom, Isso é bom mesmo, é né? muito bom. Né? Ao passo em que outras localidades do país a gente enfrenta muita dificuldade de implantar algumas ideias, Chapecó é um solo fértil para a gente Uhum. implantar a nossa metodologia. Tá? Eles não se É, importam em inovar, né? Em mudar, né? não se importam, não, né? Obviamente que tem algumas restrições, mas assim, a gente explicando, as pessoas são muito cultas, elas entendem o que precisa ser executado, né? Uhum. De maneira geral, obviamente que tem as exceções, mas de maneira geral, o empresário entende o que precisa ser feito e avança, né? Uhum. A gente vive uma condição econômica em Chapecó muito boa, né? Politicamente, eu acho que a gente está sendo bem atendido, né? O atual Uhum. prefeito está fazendo um ótimo trabalho, né? A gente tem uma condição boa em Chapecó, nesses aspectos. As empresas Uhum. não param de crescer, as pessoas gostam de viver aqui, Verdade. né? A gente tem Tem um IDH muito tem bom, um né? IDH excelente, a gente tem uma condição de segurança boa, né? Boa. O empresário, ele, em que pese que num período a política nacional aqui fez algumas pessoas repensarem a permanência no país, e aí eu não Uhum. falo de Chapecó só, mas falo A do nível Brasil, a nacional, nível né? nacional, eu acho que isso já está acalmando e as pessoas entenderam que a atual governança aí do país, ela vai estar por um tempo, nós vamos ter Uhum. que viver isso, né? E Uhum. depois vai vir outro cenário político e depois vai voltar esse e tá tudo certo, faz parte Uhum. do jogo. E a gente vai ter que se adaptando. É assim que a vida, assim que a evolução acontece. Eu acho que é até saudável para o país essa alternância Uhum. de modelos de governança no país, seja mais social, seja mais democrata, mais liberal. Então, eu acho que é Uhum. extremamente saudável esse para equilibrar, né? Isso é uma balança, né? É. Falando de estado, Santa Catarina, eu penso que o estado, como eu falei, está muito bem, né? A gente tem uma condição de nível de estado aqui que muitas pessoas diriam, e eu concordo, que é
um dos melhores estados para se viver e para se investir do país. Né? A gente viaja bastante aí, conhece outros estados. Concordo. E sabe que aqui você tem uma certa segurança de investimento, né? A gente tem um crescimento acima da média do país, né? Muito alto. A gente tem um índice de desenvolvimento humano também além da média do país, Tá né? o país, se não me engano, está em 0,76. Santa Catarina está em 0,80 e alguma coisa. Então está acima da média. Então, veja que esses números são importantes, são indicadores, né? Que eles norteiam o crescimento, né? E falando de Brasil, então, né? E aí depois vamos voltar dessa análise, vamos fazer uma análise do empresário, como é que ele se comporta dentro desse ambiente. Isso. Né? Falando de Brasil, o Brasil sofreu uma eleição de ruptura em termos de classificação política, né? Ou seja, a gente saiu de um liberalismo econômico para um aspecto um pouco mais social, vamos chamar assim, né? E isso acabou causando uma certa instabilidade no país, né? Se polarizou, como é o termo mais utilizado ultimamente, a política nacional, e ainda existe aí uma condição ruim do cenário político, né? Isso influencia todos os estados, Santa Catarina não está diferente disso. Não está fora disso. Não está, né? Nesse aspecto aí, então, também tem uma interferência no poder judiciário do país. Isso nas políticas públicas, prejudica né? ainda mais a condição. E, no meu entendimento, isso faz com que, agora trazendo para o empresariado, né, ele restrinja os seus investimentos. Concordo plenamente. Então, o empresário ele está já teve pior, mas ele está ainda numa condição em que ele está avaliando se continua fazendo força de investimento ou não, por um cenário que está instaurado aí, né? Nós não, algumas pessoas chegam a dizer que nós não temos segurança jurídica, né? Sim, já escutei vários empresários falando isso. Então, se você não tem segurança jurídica, né, você se ressente ao investir, né? É normal. Então, nós vivemos uma condição a nível de país, condição política a nível de país, que realmente leva o empresário a repensar os níveis de investimento. Qual é o reflexo disso? O reflexo disso é uma redução do nível de crescimento. Possivelmente, e é o que está indicando aí o Boletim Foco aí do Banco Central, que nós vamos ter um crescimento do PIB muito abaixo do que a gente vinha tendo nos últimos anos. Né? Então, existe uma tendência de redução de crescimento da economia do país. Isso é triste, cara. Isso é ruim. Na verdade, para equilibrar isso, o que o governo está fazendo? Né? E natural, né? A inflação, como ela está sob controle ainda, ele está reduzindo os níveis de juro, né? Para que o empresariado ele possa captar dinheiro, recursos para investir. Agora, se ele está ressentido em relação a todo o contexto político, a minha pergunta é, será que o empresário vai ter a audácia de pegar dinheiro mesmo que o custo do dinheiro seja barato? Né? Então, verdade. Não é só juro barato que faz com que o empresário invista, tá? Ele precisa segurança. Exatamente. Ele precisa sentir segurança nas políticas públicas, né? Segurança, agora nós estamos falando dos 3 poderes aí, que eles se entendam. Claro, que seja harmônico. Que seja harmônico, né? Cada um cumpre o seu papel. Justo. Você viu que aquilo que a gente estava conversando sobre as empresas, sobre a gestão da empresa, repercute no cenário político de gestão do governo federal? Também é a mesma coisa? Verdade. Então, o que está acontecendo no país é que os 3 poderes não estão entendendo a sua responsabilidade especificamente. Ao não entender a sua responsabilidade, alguns deles estão invadindo a esfera do outro. Sim. Quando isso acontece a insegurança que está aí. E as pessoas querendo sair do país, na empresa é a mesma coisa.
Olha só. Quando os gestores das empresas não se entendem e acabam invadindo a responsabilidade dos outros, cria insegurança dentro da empresa e as pessoas saem. Olha, uma ótima analogia As sua, pessoas saem, uma ótima analogia. as pessoas vão embora, né? Ela só acontece numa esfera muito maior, que é uma esfera de gestão política e Nacional, econômica né? nacional. Que mexe com todos, Exatamente, empresários, colaboradores, toda a população, né? exatamente. Mas ela acontece. O governo federal, o governo estadual, o governo municipal é uma organização como qualquer empresa. Uhum, Ele tem suas responsabilidades, tem objetivos para entregar, como qualquer empresa. Ela é uma organização, perfeito. né? Pessoal, quero falar para vocês um pouquinho sobre a 300 Consultoria, que nós somos especialistas em formatação de franquias, tá? Não importa se a sua empresa tem um produto, que ela tenha um serviço, a gente faz toda a organização e a gente formata ela. E a gente faz a expansão também do seu negócio, né? Juntamente com uma boa metodologia, né, que o Solon está falando, nós temos a nossa metodologia também da expansão do negócio, né, com as vendas das franquias propriamente ditas. Então, se vocês tiverem interesse, tanto com o seu serviço em franquear, com o seu produto ou sua empresa propriamente dita, aqui embaixo aqui do vídeo vai estar o meu contato. Vocês podem estar entrando em contato comigo, me chamando no WhatsApp. A gente agenda um horário aí e a gente vai fazer um bate-papo sobre franchising. Perfeito. Perfeito. Vamos lá, Solano. O que eu queria te perguntar também é que tu contasse algum case para nós de alguma empresa que tu atendeu e que foi um case, que foi um desafio. Assim, sem citar o nome de empresa, né? Mas tipo falar assim, ela tinha um problema muito grave. Ali a gente tentou aplicar a nossa metodologia e tal. Contar algum case que te marcou. Esse é o principal. Um case que tenha te marcado. Bom, é difícil dizer tá? Nossa! Porque, na verdade, a todos os cases com a devida dimensão, elas nos marcam, né? Todos os Uhum. casos nos marcam. Menos, às vezes um pouco menos, às vezes um pouco mais. Mas a gente tem um carinho muito grande por cada cliente que a gente atende, a gente procura dar um grau de responsabilidade muito alto para esses clientes, né? A gente tem verdadeiro apreço pelo que a gente faz. Então, eu vou tentar aqui recordar de um, assim, que mais me marcou, mas tentar falar um pouco do lado positivo, assim, né? Isso. Do que aconteceu, né? O que eu acho que é um exemplo para grandes empresários, tá? Hum. Nós chegamos numa empresa há alguns anos atrás, a gente está lá até hoje, a gente deve estar uns 2 anos, ou quase 3 anos. E nessa empresa particular, ela estava numa situação muito difícil, assim, né? A gente pega empresas, às vezes, que estão numa condição mais favorável e outras nem tanto, né? E essa empresa, realmente, ela estava com uma condição razoavelmente desfavorável. E aí a gente entra com o que a gente chama de turnaround, né? Que é a virada de jogo, né? Uhum. Existe uma metodologia específica para essa atividade. E o que a gente mais enfrenta de maneira rotineira, assim, é a condição de dificuldade de mudança do empresário. Hum. Então, o empresário ele tem dificuldade de executar as mudanças que ele precisa por uma questão cultural, né? Ele sempre fez assim, né? O pai Ele, dele sempre fez pô, assim, é né? um exemplo, né? Sim. Ou fica com medo, né? Na verdade, no fim das contas, o cara que não muda, ele só muda por uma coisa. Ele só não muda porque ele tem medo. Uhum. Só. É verdade. E o que é o medo? O medo é a ausência de conhecimento, né? Porque na medida que Uhum. você detém conhecimento, se foi o medo. Você foi, justamente. Então, de maneira geral, a gente sempre enfrentou e enfrenta com frequência o receio do empresário em fazer as mudanças que precisam ser feitas. Mas nessa empresa em particular,
a gente foi muito bem recepcionado. Muito bem recepcionado. E as ações que nós sugerimos, na sua imensa maioria, foi acatada. Uma empresa que estava numa condição pré-falimentar, em 2 anos, ela passou a ter uma condição de investimento. Nossa, que Em rápido. 2 anos. Então, assim, talvez um case que tenha me chamado muita atenção pelo acolhimento do empresário nas mudanças que precisavam ser feitas, Uhum. né? É mais ou menos como o paciente lá que precisa fazer um procedimento e que isso vai salvar ou matar ele, entendeu? Uhum. E Uhum. nesse caso, era uma cirurgia, eu costumo fazer essa relação, que a gente, né, a gente já falou, a gente é médico de Você é empresa. médico de empresa, né? Né? Eu também sou, na parte do franchising, né? Exatamente. Era um procedimento que precisava de autorização, tá? Nesse nível. E eles foram muito solícitos assim com as sugestões que nós fomos trazendo, foram fazendo as mudanças necessárias, muito empenhados e disciplinados em fazer as mudanças que precisavam ser feitas, né? Uhum. E a gente tá lá até hoje, a gente costuma ficar bastante tempo nas empresas, né? Nossa média assim é de 3 a 5 anos, né? Nossa. A gente Acompanhamento bem. renova os contratos a cada ano e vai permanecendo, né? Uhum. Mas tem empresas que estão há 11 anos conosco, né? Desde o início aí. Desde o início. Que legal. E então, essa aí já está no 3º ano, mas eles estão indo muito bem, né? E eu queria trazer esse aspecto, né? Esse case realmente me marcou, porque na maior parte dos casos a gente enfrenta uma resistência muito grande para fazer as mudanças que precisam ser feitas. E esse foi totalmente ao contrário, né? A gente trazia, dizia, precisa fazer isso. E explicava por quê, obviamente, né? Claro. Porque a gente não implanta nada que não esteja em comum acordo com o empresário, Sim. né? E eles foram acatando, foram fazendo as mudanças, né? E a empresa está muito bem hoje, ela vai muito bem, né? Tá Nossa, todo mundo muito feliz, né? literalmente um payback de 2 anos aí, muito rápido, né? Muito, muito rápido. Uma virada, Uma virada assim, muito boa, hein? é uma virada fantástica, assim, né? Praticamente uma falência. De uma falência. De uma Ela tava, falência para um investimento. Para capacidade de investimento. De guardar dinheiro. Nossa. Né? Então, assim, foi realmente uma coisa que me marcou. E essa condição, a gente também virou outras empresas, né? A gente tem outras empresas assim que no 3º ano também já saíram da condição pré-falimentar para uma condição muito boa, né? A gente tem empresas que já estavam numa condição boa e que foram vendidas por grandes grupos nacionais, né? No movimento do M&A e tal. Então, a gente tem cases assim, dá para nós ficar aqui uma semana discutindo case. Mas esse me chamou a atenção porque realmente a metodologia funciona, tá? Ela funciona mesmo. Esse empresário aí falou assim, não, estou contratando a Senda e vou seguir a metodologia. Exatamente. Realmente. E ele foi muito disciplinado na execução. Como disciplina é importante, né? Nós comentamos aí. Ele executou, entendeu? Nós precisamos vender aqui tantos milhões de reais de patrimônio. Ele foi lá e vendeu. Nossa. Ele foi e vendeu. Que legal. E ele não se apegou. Não se apegou. Né? Às vezes o empresário tem disso, né? Ele construiu um patrimônio, né? Seja na pessoa física ou na própria pessoa jurídica, gigante. Mas a pessoa jurídica dele vai mal. Porque ele descapitalizou a empresa. Claro, em vez de investir na própria empresa, foi investir fora, né? Foi investir em outros negócios, ou foi investir na vida particular dele, ou investiu na própria empresa de maneira errada, no curto prazo, né? Tirou dinheiro do caixa para investir, fez... E aí ele se apega àquela forma de gerir e acaba não fazendo os movimentos que são necessários. Porque eu tenho tanto de patrimônio, porque se eu construir a vida inteira desse cara, você não tem isso. Você está se iludindo que você tem. Se você Na tem verdade, uma dívida na empresa... você tem uma dívida lá, você só
transferiu a tua dívida de lá para a tua pessoa física ou para outras empresas ou para o próprio patrimônio da empresa. É um choque de realidade. Então não neles, se apega a isso, meu querido. Vamos fazer o seguinte, você quer viver bem? Você quer dormir bem? Uhum. Né? Quer ter sono, Quer né? ter tranquilidade? Né? Então vamos fazer a coisa certa. Vamos colocar a tua empresa numa condição de tranquilidade para todo mundo que está aqui dentro se sentir feliz ao estar aqui, para que você não precise ficar noites e noites e noites sem dormir e a tua família não precisa viver e passar o que ela está passando. Que depois conquistar o que você precisa ter vai ser consequência. Uhum. Entendeu? Isso é Com verdade. tranquilidade, você tira o teu principal sócio, que é o banco, Uhum. Que né? tu vai te sugar toda a tua que margem vai de lucro. Exatamente. E passa a colocar o dinheiro que você paga para o banco dentro. Cara, 2, 3 anos você tem o patrimônio maior que você tinha. Bah, te acredito. Né? E só que precisa ter conhecimento Para não e ter medo. para não ter medo Isso que tu me falou de antes. executar. E olha aí. É. E disciplina, né? E disciplina, né? Aí disciplina é fundamental, precisa executar. Porque senão só no planejamento. Conhecimento para não ter medo e disciplina. Olha aí. E ficou legal. Ficou legal essa frase. É isso. É simples. É simples, né? É simples. E é o simples que É funciona, o simples né? que funciona. Solano, eu quero te entregar. Quero te entregar um brinde aqui da Chapecó Personaliza Porcelanas Corporativas. Muito obrigado. Ela é focada na apresentação de produtos personalizados e possui uma grande linha de produtos que atendem os mais variados públicos especializados em brindes corporativos. Olha que legal. Hotelaria, cafeteria. Cara, eles são 10. São aqui da cidade de Chapecó, Ótimo, bom tá? saber. Atendem a nível nacional, tá? Brasil inteiro. Então, quem está nos assistindo aí, pode chamar a Chapecó Personaliza. Eles vão atender vocês, tá? E eles são especialistas mais na parte corporativa, fazem também personalizados em pratos para cafeterias, para a parte de hotelaria também. E abre para mim. Muito obrigado, né? Vou abrir aqui. Olha aqui, pessoal. Eu ganhei. Agradece lá o pessoal da Personaliza para mim, por favor. Deixa eu tirar daqui para todo mundo ver. Agradeço. Olha, é uma caneca. Uma caneca, pra tu tomar teu cafezinho Olha aí, de manhã ó. cedo e Olha lembrar da só. Personaliza e da Ação Olha Talks. só que legal. Joia, muito obrigado, Michel. Muito obrigado. Ser uma pequena lembrança aqui no nosso podcast, juntamente com a Personaliza, que é um dos nossos patrocinadores aqui. Solano, eu quero te desafiar aqui. Bora lá. Nós estamos quase no final do nosso podcast. Eu quero que tu dê... Tô olhando para a câmera. Que tu dê uma dica, eu chamo de dica de ouro. Uma dica de ouro pro empresário, pro empreendedor, que tu acha que tem que ser falado. Agora seria um momento assim que tu pode falar, dar essa dica, que tu acha que tem que ser daquele jeito, assim, pela tua experiência, essa dica. Então, difícil dar uma, né? Pelo que nós estamos conversando aqui, iríamos longe, né? O problema é que o tempo não permite. Sim, é difícil dar uma, porque a gestão, ela é um Lego. Montadinho. Ela é um Lego que, de forma organizada, ela deixa... ela materializa algo, né? Uhum. Pro bem ou pro mal. Justo. Né? Pro bem ou pro mal. Pensar aqui numa dica pro empresariado. Eu diria assim que todo empresário, se eu pudesse dar uma dica que eu aprendi muito com isso, né, e tal, é que busque conhecimento. Busque conhecimento. E buscar conhecimento, existem várias formas de buscar conhecimento, né? Uhum. Você pode sentar no banco da faculdade e estudar, pós-graduação, enfim, né? Você pode se associar a pessoas que detêm um conhecimento na área que você não tem. Uhum. Isso também é a busca de conhecimento, né? Você pode ler livros,
né, tirar suas próprias conclusões. Existem vários meios de... Mas eu diria assim, ó, busque conhecimento, que o conhecimento, a verdade do conhecimento te liberta. Né? Te Essa liberta, é uma frase boa, né? ela te liberta dos teus medos, ela te liberta dos teus dogmas, né? Então, a verdade te liberta. E a verdade só ele é entregue por intermédio do conhecimento. E o conhecimento, ele não te brinda de graça. Você tem que, assim como tudo na vida, conquistá-lo, né? Você precisa se esforçar para tê-lo. É por isso que é tão difícil de ter o conhecimento. Porque você precisa de um esforço. Claro, claro. Né? Precisa de um esforço. Então, eu diria a todo empresário que é empresário, se você quiser realmente se tornar um grande empresário, um empresário de sucesso, ou continuar um empresário de sucesso, porque tem muita gente que já é de sucesso, né? Continue buscando ou busque conhecimento, né? Busque muito conhecimento. Que esses conhecimentos, né, que você agrega vão te fazer, no longo prazo, um empresário de sucesso. Não que você não seja hoje, mas vão te tornar, no longo prazo, um empresário de sucesso. Vai gerar um legado. Vai. Em vários aspectos. Eu poderia aqui falar sobre o conhecimento, né? E os aspectos que permeiam o conhecimento por horas, né? Mas saber que ele é importante nesse momento, saber que ele é importantíssimo pro negócio e pro negócio ser para a empresa ser um negócio de sucesso, por hora eu acho que já está de bom tamanho. Se eu puder deixar aqui essa sugestão, eu deixaria essa: buscar o conhecimento. Busque conhecimento para não ter medo. É isso aí. E eu quero te desafiar novamente. Vamos lá? Eu sei que tu é um exímio leitor, né? E eu quero que você dê dica de 3 livros que você acha muito importante ou que foram muito importantes para você em toda a tua carreira. Então, eu diria assim que é um autor que eu gosto muito de ler, né? Tem vários, mas esse aí eu penso que ele é um pesquisador, na verdade, né? Ele não é só um autor, ele é um pesquisador. E eu penso que a metodologia científica, que é a metodologia de pesquisa, ela entrega muito mais do que entrega o convencional. Ele demora para escrever os seus livros, mas por trás dos seus livros tem ciência, né? Tem pesquisa. Né? Tem vivência, né? Tem vivência, que é o Jim Collins, né? Então eu diria que, para mim, um divisor de águas assim foi Empresas Feitas para Vencer, do Jim Collins, né? E assim, eu prefiro ficar nesse, porque se eu der 3, ninguém vai ler. Mas esse eu tenho certeza que vão ler. Esses vão ler, né? Até eu vou ler, porque eu não li esse ainda. Então, assim, se eu der 3, eu tô dando 3 opções, e aí possivelmente ninguém vai lembrar das 3. Mas Empresas Feitas para Vencer, todo mundo vai lembrar. Verdade. Tá certo? Verdade. Então, perfeito. O simples que acontece é o simples que vai ser executado. Isso aí, então, olha aí, ó. Um só. Mais uma aula mais uma aula com o nosso consultor aqui da Senda, né? É isso aí. Que legal. Pessoal, estamos encerrando aqui mais um episódio do Ação Talks, tá? Considerações finais, Solano, por favor, tá contigo. Eu quero agradecer, tá? Eu acho que é o momento de agradecer aqui pela receptividade, né, que vocês tiveram comigo aqui, desejar sucesso para a tua empresa, né, Michel? Obrigado. E para você. Eu sei o quanto você luta aí nessa busca pela melhora, né? Eu sei o quanto você labuta. Então, eu queria te agradecer pelo convite, né? Agradecer a tua equipe, me colocar à disposição, né? De você sempre que você precisar. Perfeito. Saiba que estamos juntos aí, né? Esse é o momento de agradecer. Muito obrigado pelo convite, tá? Eu que agradeço o teu aceite. Estou lisonjeado aqui em fazer esse bate-papo contigo. Tamo junto. Pessoal que não é inscrito ainda no canal Ação Talk, se inscreva. Vai ter muito mais conteúdo para vocês conseguirem absorver que nem uma esponjinha e conseguir prosperar cada vez mais. Então, pessoal,
Ação Talks, a casa do empreendedor espartano. Aú! Aú! Aú!